no preparo mesmo do dia a dia, da nossa rotina, e aí a gente vai usar os aromas naturais para intensificar o sabor, para trazer perfumes. Então a aulinha hoje vai ser bem produtiva. O que vocês tiverem de perguntas, eu vou respondendo para vocês de gastronomia e especificamente dos aromas naturais. Depois a gente vai responder um por um todas as perguntinhas para quem tiver dúvida, tá? Então a gente vai começar. Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer um sal que a gente usa muito na gastronomia, que chama gersal, que é um sal riquíssimo em cálcio, e a utilização das gorduras, né? Então a gente sabe que hoje a gordura ela é um macronutriente que é muito importante para a nossa saúde de forma global, só que tem que utilizar essa gordura de maneira correta. Se a gente utilizar de outra forma, podem trazer malefícios aí da gordura. Então, utilizando as boas gorduras, a gente tem diminuição do colesterol ruim, LDL, a melhora do colesterol bom. Então, isso que eu vou ensinar para vocês hoje, como utilizar as gorduras. E aí a gente vai começar com esse sal que é riquíssimo em cálcio, tá? Então, a gente vai fazer um gersal a princípio, depois eu vou ensinar vocês como fazer a manteiga ghee, depois como aromatizar um azeite para a gente usar no dia a dia e o óleo de coco. Então são as principais gorduras aí que a gente acaba utilizando na nossa rotina, na nossa cocção, no preparo das receitas. Então o gersal, a base comum que a gente vai usar vai ser a base do sal rosa, tá? E a segunda parte da base comum que a gente vai utilizar é o gergelim. O gergelim, ele é muito importante para a saúde, então muita gente hoje não toma mais leite de vaca e a gente sabe que o gergelim, ele é riquíssimo em cálcio, até 9 vezes mais rico em cálcio do que o leite de vaca. Então é importantíssimo a gente colocar o gergelim na nossa rotina. E nada mais colocar o sal no gergelim, fazer esse gersal que eu vou ensinar para vocês, que a gente consome muito sal nos preparos, né? Para fazer torta, fazer omelete, macarrão, arroz, tudo vai sal. Então por que já não utilizar um sal riquíssimo em cálcio para a gente consumir todo dia cálcio? E aí a gente vai aromatizar esse sal. Tá? Aí pode usar os aromas naturais que vocês quiserem. Eu vou aromatizar o meu que eu amo, sou apaixonada, com rosemary, que é de alecrim, e a gente pode estar usando especiarias. Então você pode fazer o seu sal com as especiarias também que você gostar. Então eu vou estar utilizando aqui zimbro, que eu adoro, vou ensinar vocês a usarem, e o cardamomo também, tá? O gersal, primeiramente, a gente vai usar o gergelim. Eu peguei o gergelim integral, que ele tem uma pelinha, né, que ele é mais rico em fibra, mas pode ser qualquer gergelim. Então eu vou utilizar o gergelim branco e a gente vai... O que vocês forem ter dúvida de gastronomia, de forma de preparo, aí vocês vão me falando, tá? Ó, tem gente do Panamá aí. Beijo, pessoal. Obrigada a todo mundo entrando. Eu tô com o meu forninho aqui. Ó, o gergelim eu tô usando ele integral, tá? Com a pelinha. E aí eu só vou aquecer ele levemente na frigideira para ele soltar um pouquinho do óleo dele e a gente vai misturar isso com o sal. Então eu tenho aqui minha frigideira. As quantidades, o que eu falo para vocês? Eu, na minha cozinha, eu uso 50% e 50%, tá? 50% de sal, então aqui eu tô usando 50 gramas de sal e 50% de gergelim, 50 gramas de gergelim. Então eu uso para tudo, no meu omelete, nos meus preparos, até quando você faz um arrozinho integral, uma quinoa e finalizar com esse sal, ele fica incrível e é um sal super saudável. Então a gente vai reduzir o consumo, o paladar do sal, além de tudo, de ter todos os benefícios aí do gergelim e os benefícios também do aroma natural que a gente vai utilizar. Então eu vou torrar levemente o meu gergelim e aqui a gente vai usar, eu decidi usar no meu sal cardamomo, zimbro e cardamomo. O cardamomo, ele vem numa baguinha assim. Sempre quando a gente for usar o cardamomo, o que aromatiza, o que traz o perfume é o que tá dentro da baga, tá? Então a gente precisa abrir essa baga com uma faquinha. Ó, abrir a baga e dentro da baguinha que tá o aroma, o que eu quero utilizar, tá? Que são essas bolinhas. E aí essa baguinha aqui eu posso descartar, que é só a casquinha. Então a gente vai torrar o gergelim.
É levemente, tá? É só para ele soltar mesmo um pouquinho do óleo dele. E aí eu já vou torrar também as minhas especiarias junto. Então eu vou jogar o zimbro e o cardamomo, que eu vou abrir as baguinhas e jogar o que ele tem. Aí eu vou torrar. Esse sal, principalmente, ele ajuda a reduzir mesmo. A gente usa praticamente sal em tudo aí na nossa cozinha. Então, essa utilização desse chama gersal. Anotem, ó, todo mundo com caderninho e caneta na mão. Ele é muito rico, né, em cálcio. Então, por exemplo, no meu caso, eu não consumo mais leite de vaca, porque eu sou intolerante. Só que eu preciso de uma fonte de cálcio diária. Então eu uso em tudo, faço omelete, tudo esse gersal, porque é uma fonte de cálcio. Como eu disse, ele tem mais cálcio que o leite ainda. Ó, não deixa ele torrar muito, ficar preto para não amargar. Deixa eu só trocar a tomada aqui. Ó, aí eu vou pegar meu mixer. Ó, gergelim torradinho com as especiarias, ele não fica muito escuro para não amargar mesmo. Aí vou pegar um processador, vou passar o meu gergelim pro processador, 50 gramas de gergelim, sal, 50 gramas de sal rosa eu tô utilizando. E aí, nessa hora que eu vou acrescentar meu aroma natural. Então aqui eu tô usando o aroma natural de alecrim, eu vou colocar 2 gotinhas. Então, tá um sal rico em cálcio, super perfumado. Ó, vou processar. O pessoal tá me perguntando como escreve, chama gersal, tá? Gersal. Quando a gente processa ele, o gergelim, ele tá, né, morno, então ele solta o óleo dele, um pouco do óleo. Então, o que que aconselho a vocês? Deixar um dia, mais ou menos, esse sal secando, tá? Então, eu vou colocar aqui num ramecazinho e vou deixar ele secando, ó, vou mostrar pra vocês. E aí ele vai secar, amanhã ele vai estar mais sequinho, e aí eu vou utilizar ele. Ele não vai ficar um sal nunca soltinho como o sal que a gente usa normal, tá? Mas ele vai ficar um sal bem rico, bem gostoso, bem aromático pra gente usar nos nossos preparos aí. Então tá aqui, nosso primeiro gersal. Eu faço essa quantidade pra mim, dura mais ou menos uns 15 dias, tá? E aí eu faço, toda vez eu vou mudando. Então a base do gersal é o sal e o gergelim, e depois a gente vai mudando só os aromas, as especiarias que a gente quer utilizar para dar um sabor diferente pro sal. Até para finalizar a salada, finalizar o arroz, esse sal é incrível. Façam e depois vocês comentem lá que vocês vão amar. Agora o nosso segundo preparo, ó, vou arrumando aqui, vai ser a manteiga ghee, tá? Que a gente chama de manteiga clarificada. Então a gente vê nos mercados aí a venda da manteiga ghee, custo em média uns 30, 40 reais. A gente faz uma manteiga ghee com custo em médio de 7, 8 reais e dá para brincar muito com o sabor, tá? Os aromas dela. A manteiga ghee, ela tem muitos benefícios para a saúde e de tudo que a gente vai usar para cocção, para cozinhar, a manteiga ghee é o que tem o maior ponto de fusão, o maior ponto de fumaça. Então ela aguenta até 252 graus. Então, ó, o azeite, ele aguenta até 160 graus. Então, se a gente for utilizar o azeite para grelhar, ele não é tão recomendado assim, tá? Porque ele é gostoso comer mais fresco, eu vou falar isso para vocês daqui a pouco. E a manteiga ghee é o mais recomendado para grelhar, porque ela aguenta altas temperaturas. Se você colocar a manteiga ghee numa frigideira para grelhar e esquecer a frigideira, não vai subir aquela fumaça, ela não vai queimar, tá? Porque a gente faz o processo de clarificação. Então, essa manteiga ghee a gente está tirando todos os resíduos dela, todos a lactose e todos os resíduos pesados que tem dela, deixando uma manteiga bem pura. E aí a gente pode brincar no final, tá? Hoje a gente vai aromatizar a nossa com alho em pó. E aí eu escolhi o orégano, que fica incrível.
Vou ensinar vocês agora a fazer a manteiga ghee. Então a gente vai utilizar a manteiga comprada no mercado, tem que ser manteiga sem sal, tá? Não pode ter sal. Então compra esse tablete de manteiga sem sal. Vou pegar a nossa panela. Quero ver vocês cozinhando depois, hein? Deixa eu só trocar a tomada. Ó, então a gente vai pegar a manteiga sem sal. Eu vou cortar ela em cubinhos. Aqui ela tá em temperatura ambiente. Ó, cortei em cubinhos. E aí eu vou colocar na panela. O fogo não pode estar muito alto. E aí, coloquei na panela, eu não mexo a manteiga, vou deixar ela vai derreter sozinha, não posso ficar mexendo com garfo, então a gente vai ter 3 camadas nesse processo. Então a primeira camada que sobe, eu vou mostrar pra vocês que é uma espuma, é uma camada de lactose, que a gente vai tirar ela. A camada do meio é a manteiga mais pura, que a gente usa bastante no dia a dia, na medicina Ayurveda, então ela tem bastante benefício para a saúde, a manteiga. E a última camada é uma saborrinha que eu vou mostrar pra vocês como tira. Deixa eu só ajustar. Aí, foi. E aí a gente vai usar essa manteiga do meio, tá? Agora começou. Deixa eu ver se eu consigo responder isso. A manteiga ghee. Tá todo mundo escutando o áudio aí, né? Ó, então eu coloco a nossa manteiga cortada e aí ela vai derretendo aos poucos. Eu não mexo, fogo baixo e vai deixando ela derreter. Estão perguntando as 3 camadas. Eu vou explicar pra vocês como que a gente faz esse processo da manteiga ghee. Quando a gente derrete ela, a manteiga ela se divide em 3 camadas. Tá? A camada superior, que a gente vai retirar, que é a lactose, que é uma espuma branca. A camada do meio é a camada da manteiga pura. E a última camada é uma sujeirinha que fica, que são detritos da manteiga que a gente também descarta, a gente não utiliza. Eu vou mostrar pra vocês aqui na prática, que eu acho que vai ficar mais fácil. Eu vou até dar a volta e vou aí na frente pra ficar bem pertinho pra vocês verem, tá? Ó, muita gente que tá chegando agora. A gente fez o gersal, né, que é o sal riquíssimo em cálcio pra gente utilizar no dia a dia. E agora a gente tá fazendo a manteiga ghee, a manteiga clarificada, que é a manteiga, a gordura que tem o melhor ponto de fusão pra gente cozinhar. Então é uma das melhores gorduras pros preparos. E aí eu deixo a manteiga aqui derretendo, ó. Vou tirar só esse alecrim aqui e puxar um pouquinho o fogo. Ó, a minha manteiga tá aqui derretendo. Eu não fico mexendo nela, tá? Com garfo, com colher, nada. E deixo ela derreter sozinha. Ela não pode borbulhar, tá? Então fogo baixo e aí só deixa ela derretendo sozinha, sem ficar mexendo. Ela tá derretendo. E aí eu vou mostrar pra vocês. Quando ela começa a derreter, automaticamente ela vai subindo a gordura, tá? E aí vocês vão ver na camada de lactose branca por cima. Ó, vou dar a volta com a panela pra ir aí pertinho pra mostrar pra vocês. Ó, bem pertinho, vou virar a panela. Ó, vocês estão vendo ali uma espuminha branca? Essa espuminha branca é a lactose que a gente vai tirar agora, tá? Então eu vou com uma colher por cima, vou fazer bem pertinho aqui de vocês. Uma colher por cima e vou tirando essa espuma branca.
essa espuma branca, ó, que ficou em cima da manteiga. Isso daqui é lactose, que a gente não quer, que deixa a manteiga pesada. Então eu vou bem devagarzinho por cima, tirando toda essa espuma branca. Já venho mostrar pra vocês. A manteiga ghee a gente faz em casa em 10 minutinhos, é super rápida. Como eu uso muito, toda segunda-feira eu tiro 10 minutinhos aí da minha rotina e faço a manteiga ghee para ir consumindo durante a semana. Ó, vou bem devagarzinho, tirando toda a espuminha branca de cima. Você pode usar uma colher, uma escumadeira. Tirei toda a espuminha. Isso daqui é tudo parte da lactose. E essa espuminha, quando a gente usa manteiga normal, ela que diminui o ponto de fumaça. Então a manteiga em estado normal, sem a gente fazer a manteiga ghee, ela queima muito rápido. Ela aguenta aí 180, 190 graus. Comparado com esse processo, depois que a gente faz a manteiga ghee, ela já aguenta aí 252 graus. Então a gente tem um ponto de fumaça muito limpo, muito claro, que é da manteiga ghee. Ó, tirei toda a espuminha que tava em cima. Eu vou aí mostrar pra vocês pertinho. Ó, vou dar a volta pra mostrar pra vocês. Ó, tirei toda essa espuma branca. Isso é a lactose da manteiga que a gente não quer usar. E a manteiga tá bem limpinha ali, bem clarinha. Eu vou até trocar a colher pra mexer nela. Ó, e a gente tem uma manteiga, tentar virar ao máximo. Agora eu vou escorrer ela e vocês vão ver como ela ficou. Ó, vou transferindo ela para um recipiente, manteiga pura. Quando chegar no finalzinho, que eu vou transferindo, ela vai aparecendo, vocês vão observar aí quando fizerem, uma borrinha branca, tá? É bem nítido essa borrinha branca. Eu acho que na câmera aqui vocês não vão conseguir ver. Mas, ó, tô jogando e a borrinha branca começou a aparecer bem no finalzinho. Vocês vão, quando fizerem, vocês vão ver que é nítido isso. Essa borrinha eu vou descartar junto com a espuma. E aqui eu fiquei com a minha manteiga, vou passar até para um outro recipiente para vocês verem. Com uma manteiga ghee, tá? Pura, ótima para cozinhar. E nesse caso, eu posso colocar um sal aqui, se eu for comer com pão, né? Ela líquida antes que ela endureça. E aí aromatizar a minha manteiga. Eu amo, sou apaixonada por aroma natural de orégano. Então eu vou colocar 2 gotinhas na minha manteiga de orégano. E eu amo manteiga de alho. Então eu peguei alho em pó, um pouquinho de alho em pó. E vou colocar um pouquinho de alho na minha manteiga. Aí eu venho com garfo e só dou uma emulsionada pro aroma natural. Gente, tá um perfume de manteiga de alecrim. Isso para passar na torrada, no ovo, no pão, fica sensacional. E para grelhar também. Aí nessa manteiga eu posso fazer os meus grelhados, meu frango. Fica incrível, uma manteiga super limpinha. Então tá aqui a nossa segunda dica do dia. Maior ponto de fusão, maior ponto de fumaça para fazer grelhados para cozinhar é a manteiga ghee. Agora a gente vai para nossa terceira dica, que é a utilização do azeite. Vou pegar aqui o azeite. Vou virar a marca para não aparecer marca. Quando a gente for comprar azeite no supermercado, pensando em benefícios para a saúde, a gente sempre procura o azeite extra virgem, tá? Luri, qual é o melhor azeite para eu comprar? O azeite, a gente tem que reparar na acidez dele, tá? Todo o azeite tem que ter ou deveria ter a acidez escrita no rótulo. Então, quanto menor a acidez, melhor, mais puro esse azeite. O azeite extra virgem, ele quer dizer que ele foi prensado a frio, não passou por muitos processos químicos, tá? Então, ele é um azeite, as uvas verdes são prensadas a frio e a gente tem um azeite super puro. Então, quando vocês forem ler o rótulo, quanto menor a acidez, melhor é o azeite. Então, eu indico para vocês uma acidez no máximo de 0,5, tá?
Aí a gente utiliza acidez 0,2, 0,3, 0,2 é mais difícil de achar, que é o azeite mais puro, mas acidez 0,3, 0,4, no máximo 0,5. Então toda vez no mercado, a dica, azeite sempre em vidro, tá? Pote de vidro e escuro, tá? A gente tem alguns que vem pote claro, só que a luz, ela oxida, ela aumenta aí a oxidação do azeite. Então, o vidro escuro não deixa entrar muita luz, o azeite não oxida tão facilmente. Então, dica, sempre de vidro, vidro escuro, extra virgem e com acidez aí no máximo de 0,5, os melhores 0,4, 0,3 e quem achar o 0,2 é o melhor azeite para utilizar. Então, vamos lá. A gente vai aromatizar esse azeite, que particularmente eu sou apaixonada para temperar minhas saladas, para fazer meus molhos em casa, eu só uso esse azeite, tá? Então, a gente vai pegar o azeite. Deixa eu ligar a panela aqui. A gente vai pegar o nosso azeite e vai esquentar ele um pouquinho. O azeite não pode ferver, de borbulhar. Ele não pode passar mais ou menos de 50 graus. Ele não pode passar de 50 graus. Então, ele vai ficar um azeite morninho, tá? A gente não vai deixar ferver. Vou colocar ele aqui. A gente vai fazer um azeite de ervas e eu vou usar esse recipiente aqui, que é transparente para vocês verem. Se vocês forem usar um recipiente na casa de vocês, que não seja escuro, aí você utiliza esse azeite e guarda dentro do armário. Agora, se ele for ficar exposto à luz, então tira o azeite do vidro, esquenta um pouquinho ele, coloca as ervas aqui e aí coloca o azeite aqui. Pode deixar para usar na salada, tudo direitinho. Então aqui, eu tô aquecendo o meu azeite. Eu não pode deixar ele ferver 50 graus. E aí a gente vai utilizar as ervas e especiarias. Nesse caso, eu vou colocar no meu vidro de azeite alecrim. O alecrim, ele tem que estar bem sequinho, tá? Então você higieniza ele e ele tem que estar bem sequinho. Se tiver com água, para não criar fungos no nosso azeite. Então tudo que for utilizar tem que estar bem sequinho. Ó, vou colocar mais um alecrim. Aí você pode usar sálvia, orégano. Deixa eu pegar o orégano. Vou colocar um pouquinho de ervas aqui, orégano. E aí, vou colocar folha de louro. Gente, esse azeite, ele fica muito incrível. Eu amo, 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 amo. Vale muito a pena fazer, que são técnicas que a gente usa no dia a dia, né? São pequenas, vale a pena parar um pouquinho no dia, na segunda-feira, e fazer o gersal, fazer a manteiga, fazer esse azeite, que são técnicas que a gente usa no dia a dia aí, para gastronomia, para deixar mais saboroso, deixar mais saudável. Vou colocar grãozinho de mostarda. Aí você pode brincar com as especiarias que vocês mais gostam. Aqui vou colocar grão de pimenta preta, branca e rosa. Um mix de pimenta do reino. E vou colocar dois dentinhos de alho, que eu amo. Ó, o alho, vou amassar ele, peraí. Ó, dá uma batidinha, o alho com casca e tudo. A gente dá uma batidinha nele. Deixa eu colocar esse que tá mais fininho. Dá uma batidinha nele e coloca no vidro também. Então aqui eu já tenho um blend. O azeite, ele tem que estar morninho. Você colocar o dedo, ó, não pode queimar o seu dedo, ele tá bem morninho. E é interessante aquecer o azeite antes de fazer o azeite de especiarias, porque o calor dele vai ajudar a extrair os aromas do que a gente está utilizando. E pro meu azeite, que eu sou apaixonada, eu vou colocar o aroma natural de manjericão, que fica incrível. Para colocar em cima da pizza depois, para colocar numa salada, o sabor do azeite muda. Ó, esquentei meu azeite, bem pouquinho. Eu vou passar de novo ele para esse recipiente para me ajudar ali
Aí vocês em casa com funil, volta o azeite pro vidro. E aí eu vou colocar 2 gotinhas de aroma natural de manjericão. Nossa, fica muito bom esse azeite. 2 gotinhas. Eu vou balançar um pouquinho o meu azeite para ele subir o oxigênio que tem aqui. E aí eu vou deixar ele aberto umas 2, 3 horinhas para as bolinhas de oxigênio que ficaram vão subir, se desfazer. E aí eu tampo esse meu azeite e vou consumindo na minha rotina. Ele dura aí bastante. Então coloco em cima da pizza, tudo que eu for fazer, eu tenho um azeite aqui super aromático para vocês. Agora, a nossa próxima dica é com a utilização do óleo de coco. Deixa eu arrumar a nossa bancada aqui. O óleo de coco é outra gordura que a gente utiliza muito para cozinhar, né? Então é uma fonte de gordura excelente para a saúde. E eu gosto muito de utilizar no preparo de bolos, porque ele traz maciez para o bolo. Então ele deixa o bolo mais fofinho. Então bolo, algum pão que a gente vai fazer que a gente quer a textura mais fofinha, a utilização do óleo de coco. Então o óleo de coco, outra dica que eu vou dar para vocês, ele precisa estar assim, ó, derretidinho pra gente funcionar. Você pode colocar ele um pouquinho no micro-ondas ou pode colocar em banho-maria e ele vai ficar nessa consistência. Deixa eu só desligar o fogo aqui. E aí ele vai ficar nessa consistência. Aí eu vou utilizar, aqui eu escolhi o aroma natural de cravo. Nossa, isso fica muito bom. Vou colocar uma gotinha do de cravo e o aroma natural de canela, que eu também amo. Vou colocar uma gotinha do de canela. Vou infusionar o meu óleo. Ó, tem um óleo de coco extremamente perfumado, extremamente aromático. E a dica que eu dou pra vocês, então aqui eu posso fazer um bolo usando esse óleo, ele vai trazer um sabor, um aroma diferente. E uma dica que eu amo, que eu faço todos os dias, é pegar um cafezinho de manhã, uma colherinha desse óleo de coco com canela e cravo e colocar no meu café, tá? No meu café quentinho, misturo. Eu não utilizo adoçante, eu não adoço meu café. Então essa é uma forma de eu beber um café de manhã super energético, porque o óleo de coco melhora a nossa concentração, ele tem MCT que dá energia pra gente, ácido pirúvico, então ele tem diversos benefícios aí que para tomar no cafezinho fica incrível. E aí usando o aroma natural, eu também não adoço, porque eu já tenho ali um café aromático, um café energético, e aí tem aqui mais uma dica para vocês que eu amo fazer na utilização. Então hoje a gente fez o gersal, ensinei vocês a fazerem a manteiga ghee, ensinei vocês a aromatizar o azeite, a utilização desse azeite e o óleo de coco também, que eu amo aromatizar assim para fazer meus bolos, meus preparos e tomar no cafezinho de manhã. Deixa eu ver, alguém tem dúvidas, pergunta? Ó, eu tô gostando do pessoal escrevendo aí as anotações que eu tô falando. Ó, o óleo de coco eu usei uma gota de cada, usei uma gota do de canela e uma gota do de cravo. Emulsiona, sempre emulsionar um pouquinho. E aquele eu vou utilizar tanto ele assim, líquido, ou se ele ficar mais durinho não tem problema, ele vai ficar aromático, não vai perder as propriedades do mesmo jeito. Tirando uma dúvida, de todos os óleos que a gente fez, manteiga, azeite e manteiga de coco e o óleo de coco, o melhor para grelhar, para fazer omelete, a temperatura alta é a manteiga ghee, tá? O azeite extra virgem, eu gosto de usar ele na finalização dos pratos, tá? Então, deixa eu pegar nosso azeite aromático aqui que a gente fez. Então, para temperar salada, eu postei uma maionese no meu Instagram ontem, super saudável, e aí eu faço com esse óleo aromático, que fica delicioso. Então, mais na finalização dos pratos. Eu não gosto muito de azeite assim para fritar, tá? Se for fritar com azeite, não precisa ser o extra virgem. Compra um azeite normal,
porque a temperatura vai subir e a gente vai perder as propriedades do extra virgem. Então, o azeite extra virgem sempre menor acidez, a gente usa para finalizações. A manteiga para grelhar e nos preparos, e o óleo de coco também, nos preparos e principalmente para fazer massas, pães, bolos, que ele traz maciez. E aí utilizar no cafezinho também, que eu adoro. Se vocês tiverem pergunta... Ah, ficou incrível, porque o óleo de coco, os aromas aqui que eu tenho no café, eu vou trazer todos os benefícios para o meu cafezinho. Então eu tenho um café energético, né, com óleo de coco, todos os benefícios e com um aroma natural aí. E também vou reduzir o uso a vontade de adoçar esse café. Então eu tomo um café puro só com óleo de coco, todos os dias de manhã eu faço isso. Ó, minha mãe tá assistindo aí, hein, mãe? Um beijinho. Ó, tem bastante gente. Gente, ó, e todas as propriedades que vocês quiserem aprender dos aromas naturais e tanto dos óleos essenciais, ele tem todos explicadinhos lá no site da doTERRA, tá? Então, os benefícios, para que serve. Então, aqui eu ensinei tudo que a gente usa na nossa rotina. Então, o que a gente usa para grelhar, para temperar a salada. Esse sal, o gersal que a gente fez é incrível. Além de ficar um sal super saboroso, ele ajuda bastante aí no consumo de cálcio diário. Então, todas essas dicas que eu dei para vocês é que realmente a gente faz na nossa rotina, trazer mais sabor, mais essência, mais coisas naturais mesmo na nossa rotina, nos nossos preparos. Ó, a gente vai deixar essa live salva. Deixa eu ler algumas perguntas. Ó, o pessoal quer que deixe gravado aí doTERRA, ó. Ó, o pessoal tá pedindo para eu repetir o sal. Eu vou passar como que eu fiz. Quem perdeu o sal, eu só vou explicar como eu fiz, aí depois a gente disponibiliza a receitinha para vocês. Eu usei 50 gramas de sal rosa, 50 gramas de gergelim. A gente torra o gergelim, né, para ele soltar o cálcio dele, soltar as essências dele e processa com sal. E aí você pode usar o aroma natural que você mais gostar. De alecrim, de orégano, e deixar um sal super enriquecido de cálcio, um sal super aromático para usar no dia a dia. Gente, quero agradecer todo mundo que esteve aqui presente, que assistiu a nossa live, foi muito legal. A gente vai tentar responder as dúvidas aí, a gente tem todas as informações no site. Foi um prazer imenso, imenso estar aqui com vocês. Tantas pessoas que estão pedindo para falar do armazenamento. Ó, o sal, ele pode ser utilizado, ele não tem processo de vencimento, só que eu falo para não fazer muito, porque para não deixar o gergelim com ranço, sabe? Aquele rancinho que fica, aquele sabor de velhinho. Então, eu sempre faço o meu gersal a cada 15 dias. E aí deixar ele secar um pouquinho, ó, amanhã eu já vou colocar ele no vidro. O azeite, ele dura aí uns 3 meses, dá pra ir usando, só que o meu nunca chega a esse tempo, porque sempre acaba muito rápido. Então tá aqui nosso azeite, tampadinho, em média 3 meses. A manteiga aqui também, 3 meses, tá, gente? Ela pode ser conservado tanto na geladeira como fora da geladeira. Eu, particularmente, quando eu faço a minha manteiga ghee, eu divido ela em 2 partes, a manteiga, faço tudo, aí eu coloco metade num vidro e metade no outro e aromatizo diferente. Um eu coloco aroma de orégano, outro eu coloco aroma de manjericão, depois eu coloco aroma de alecrim. Eu tenho sempre 2 manteigas, uma para grelhar e outra para passar em cima do pão, da torrada. Então, a manteiga aí dura também uns 3 meses conservadinha, tá? E eu acho que é isso. E o óleo de coco também, ele dura 3 meses. A validade normal, a gente não alterou nenhum processo do óleo de coco. Então ele dura aí também esse tempo em média. Na verdade, a validade que veio na rotulação. Como a gente não mexeu na estrutura do óleo de coco, a gente só acrescentou o aroma natural. O meu, particularmente, dura uns 15 dias no máximo, porque eu tomo todo dia com café e o aroma natural de canela e cravo. Então é isso, vamos ver se tem mais aqui. Ó, o pessoal tá pedindo